Fala aí, galera do Donantes Online, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bom, aqui é o Caio para mais uma aula nossa aqui do nosso curso de filosofia e hoje nós vamos estudar não exatamente uma corrente filosófica, tá? Mas um ponto que é bastante importante na filosofia, que é a questão do contrato social e o contratualismo, tá? Nós vamos aqui especialmente pegarmos três autores que são os principais expoentes dessa corrente, não são só eles, mas são os principais expoentes para a gente fazer aqui uma contraposição, até porque esse tema do contratualismo é bastante cobrado no Enem, frequentemente cai na prova, Enem vestibulares, tá? Então, a gente vai abordar esse tema aqui na nossa aula de hoje, beleza? Galera, o contratualismo é basicamente os estudos, tá, do contrato social. E o que seria um contrato social? Basicamente uma teoria filosófico-política que vai explicar como o homem sai do seu estado de natureza, ou seja, um homem mais ligado à natureza, um homem mais animalesco, tá? Sai desse estado e se organiza de forma em relações sociais e formando um estado. Então a gente pode perceber que esse tema tem relação também justamente com a concepção de estado e com a concepção de sociedade, que passam a ser mais discutidas ali na virada do que a gente vai chamar de renascimento, tá? Para o iluminismo, nessa contraposição, especialmente aí já falando do século XVII e mais ainda no século XVIII, que é o grande século do iluminismo, o século das luzes. Então o homem começa a pensar criticamente sobre o que seria a sociedade, qual modelo de sociedade existiria e qual a relação dela com o Estado, até porque anteriormente ainda estava se formando o que hoje nós entendemos como Estado, beleza? Então o contrato social é basicamente o que a gente vai analisar sobre o homem saindo do seu estado de natureza e formando um estado, tá, a partir de um pacto entre os governantes e os governados, ou seja, de que forma, tá, seria esse pacto. E aqui especialmente vocês se atentem a dois pontos. Primeiro, como cada um desses autores vai enxergar o homem em seu estado de natureza, e o segundo ponto é como cada um desses homens vai enxergar esse pacto entre governantes e governados. Esses dois pontos talvez sejam os mais importantes para a gente analisar aqui, beleza? Os principais autores que vão defender essas ideias que nós chamamos de contratualismo são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, cada um com uma perspectiva bastante diferente e é a partir disso que a gente vai estudar agora. Lembrando que nós temos aulas separadas falando de cada um desses autores, a aula sobre o Thomas Hobbes e o Leviatã, tá aqui, a aula sobre Jean-Jacques Rousseau, né, e inclusive o nome da obra dele, né, do contrato social, e a obra sobre John Locke e o segundo tratado sobre o governo civil. Todas estão aqui, mas hoje a gente vai fazer um comparativo entre os três, beleza? Vamos lá. Thomas Hobbes, galera, que nasceu em 1588, ou seja, ali no período em que a Inglaterra ainda estava sob um governo absolutista. Em 1679, tá, que é quando ele virá a falecer, ou seja, pós-Revolução Puritana. Então, especialmente essa questão da defesa do absolutismo, tá, é uma marca muito importante na obra dele, até porque ele vivencia a Guerra Civil Inglesa, tá, e ele percebe essa Guerra Civil Inglesa como uma fraqueza social, tá, do próprio homem como ser e como sociedade perante o Estado e perante a forma de organização civil. Então, a partir disso, ele vai ser um defensor do absolutismo, não absolutismo como nós já vimos aqui na nossa aula, da perspectiva religiosa, mas o absolutismo da perspectiva social e civil, beleza? Tá? O Thomas Hobbes, ele vai dizer que o homem no seu estado de natureza, ele é selvagem, tá, e violento, ele é guiado por prazeres simples, tanto que é dele a máxima, o homem é o lobo do homem. Tá? Então ele vai dizer que o homem nesse tempo, nesse contexto em que ele sai em seu estado de natureza, ou seja, numa formação pré-social, ele é livre, ele tem a sua liberdade. Porém, essa liberdade ela é aliada ao medo, justamente porque o homem ele é guiado por prazeres simples. Tá? Então os homens se matam, eles se violentam, eles roubam uns dos outros, eles cometem coisas ruins uns com os outros, justamente porque não há essa noção de limites, até porque a liberdade ela é ampla, tá? Então, justamente a partir disso, ele vai criticar a noção da liberdade e ele vai estabelecer um modelo de contrato social, ou melhor, justificar um modelo de contrato social, na qual o homem ele abdica da sua liberdade, ele cede essa liberdade total e restrita, que na opinião dele pode levar, e geralmente levava à violência,
em troca de que esse governante com plenos poderes garantisse a segurança e a ordem, tá? E aqui, fazendo um paralelo com a nossa aula, lembram daquele estudo que nós fizemos sobre a imagem, né, daquele rei gigante numa sociedade pequenininha, o manto do rei sendo formada pela população, o cetro e a espada e a coroa como símbolos de poder, tá? Que nós analisamos o Leviatã. Então, olha essa aula aqui e vai lá para a gente poder relembrar essas coisas. Então, ele diz que o homem, em seu estado de natureza, ele é livre, porém essa liberdade ela é violenta, então ele abdica de sua liberdade em troca da garantia de segurança e ordem, tá? E que a questão da propriedade, que é outro ponto que a gente vai analisar aqui, pegando esses três autores, a propriedade ela vai caber ao governante. Ou seja, as propriedades elas são parte do Estado, porque o Estado, entre aspas, é o governante. E ele, o governante, é que vai distribuir as propriedades da forma como melhor ele achar necessário. Beleza? Então não há questão aqui de propriedade privada. A propriedade pertence ao Estado, sendo administrada pelo governante. Porém, tá, o Hobbes, ele não é um defensor do absolutismo total e restrito, já que, não se esqueçam, é um contrato, ou seja, aos súditos e ao governante cabem responsabilidades mútuas. Do mesmo tempo em que os governantes, tá, devem garantir aos súditos a segurança e a ordem, os súditos entregam sua liberdade ao governante. Beleza? Então, caso algum súdito incorra numa liberdade desenfreada, digamos assim, o governante tem a obrigação de controlar aquilo, de julgá-lo, de penalizá-lo da maneira como melhor for. Agora, o governante também ele tem obrigações, tá? Então é importante salientar esse papel, por isso que a gente já discutiu esse ponto na aula aqui, falar que o Hobbes é um teórico do absolutismo talvez não seja mais adequado, ele é um teórico sobre o absolutismo, tá? Então ele fala que caso esse governante não conseguir, tá, manter a segurança e a ordem, beleza? Os súditos têm o direito de se rebelar contra esse soberano. E isso, basicamente, ele elucida a questão da guerra civil. Ou seja, o rei da Inglaterra naquele período, tá? Ele não consegue manter, o rei Carlos não consegue manter, né, o reino em segurança e ordem, rompe uma guerra civil, logo esse governante ele foi afastado e posteriormente morto nesse contexto. Então, existiria uma possibilidade de romper com essa estrutura, beleza? Então, essa aqui é a nossa análise sobre o Thomas Hobbes. Agora, vamos para John Locke. John Locke já é um pouco posterior, tá, ao Thomas Hobbes. Ele nasce em 1632 e falece ali em 1704. Ou seja, ele está naquela transição, período que alguns autores chamam até de pré-iluminismo ou proto-iluminismo, sendo o próprio John Locke um dos primeiros iluministas. Beleza? Bom, o John Locke ele já vai ter uma noção diferente do estado de natureza, tá? Ele vai dizer que o homem, seu estado de natureza, ele não é bom e ele não é mau. Ele simplesmente existe. Essa noção de bondade e maldade, ela é uma noção social, não é uma noção individual. Lembrando que sempre que se fala de estado de natureza, estamos falando de um homem pré-social, beleza? Um homem ainda construindo a sociedade. Mas que, ainda assim, não sendo homem nem bom nem mau, tá, ele teria direitos inalienáveis, direitos que não podem ser retirados por ninguém, nem por Deus, nem pelo rei, nem por ninguém. São eles o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à felicidade e o direito à propriedade. Ou seja, o Locke ele é uma pessoa que ele é contrária a essa questão da pena de morte, tá? Ele é contrário à questão do cativeiro, ele é contrário à questão da restrição à liberdade, à felicidade, especialmente esse ponto. Preste atenção que isso vai ser usado lá na independência dos Estados Unidos, na Revolução Americana, contra a própria Inglaterra. Ou seja, nós vamos ver as ideias de John Locke cruzando o Atlântico, chegando até as Américas, na questão da defesa à felicidade. Ou seja, leis injustas, impostos injustos, retiram a felicidade dos cidadãos, e isso vai ser utilizado, inclusive, contra os próprios ingleses, contra o rei George nessa ocasião. E a questão da propriedade talvez seja o ponto mais importante, porque a propriedade privada é um dos cernes do pensamento de John Locke e daquilo que será conhecido como liberalismo. Posteriormente se desenvolve ali para o capitalismo liberal e assim por diante. Então ele é um defensor irrestrito da propriedade privada. E esse é um ponto que vale a pena a gente prestar atenção, tá? Porque o John Locke ele era acima de tudo um burguês, ele fazia parte da burguesia inglesa, da gentry. Tá? Então, ele vai ser defensor de algumas liberdades, porém são liberdades muito mais ligadas a essa classe burguesa do que a uma sociedade
como um todo. Tanto que, na questão política, por exemplo, ele é um defensor da representação política, ou seja, seriam eleitos representantes, já que não seria possível todos terem voz, mas essa representação seria através do voto censitário, porque essa elite burguesa seria uma elite iluminada, seria uma elite superior intelectualmente, então teria condições de falar por todos. Tanto que na própria obra do John Locke, ele não é necessariamente contra a escravidão, por exemplo. Ele fala que a escravidão seria justificada em alguns termos. Tá? Então, ele é um liberal na concepção de ser um anti-absolutista, porém, existem várias críticas que podem ser feitas à obra dele nessa questão do liberalismo mais amplo. Tá? E o Estado que deveria garantir esses direitos inalienáveis, dentre eles a própria questão da propriedade privada. Então, a função do Estado na obra de John Locke é basicamente garantir esses direitos inalienáveis, ou seja, o Estado ele tem menos função, né? Seria um Estado menor. Tanto que alguns até falam que John Locke é o defensor do Estado mínimo e tal. Não é exatamente isso, que é uma outra concepção, é uma concepção mais econômica, do Estado mínimo, mas o John Locke já fala que sim, que o Estado ele tem obrigações muito mais restritas do que, por exemplo, o Thomas Hobbes fala. Ele fala que o Estado deve garantir a vida, a liberdade, a felicidade e a propriedade das pessoas. Lembrando sempre que quando ele fala de propriedade, não é que todos teriam essa propriedade, mas os que teriam condições. É aquilo que nós estamos falando, que o John Locke ele é um defensor de uma liberdade, de um liberalismo, mas ali numa perspectiva burguesa e não numa perspectiva mais ampla socialmente. Agora, o próximo autor, que é o Jean-Jacques Rousseau, né, um suíço radicado na França, que já vive mais, né, o século XVIII, o século das luzes. Ele nasce em 1712, morre em 1778, ou seja, nas vésperas já da Revolução Francesa. Ele já é um defensor mais latente, né, dessa noção de um liberalismo mais político, liberalismo que abrangesse mais camadas da sociedade. Ele é um típico representante do século das luzes, ou seja, ele tem uma postura bastante clara, né, contra tanto a questão da religião, implicando na vida dos cidadãos e na política, quanto na questão do absolutismo. Tá? E ele vai falar que o homem, em seu estado de natureza, ele é bom. Ou seja, o homem ele é naturalmente bom, o homem nasce bom, mas as relações sociais o corrompem. Então é dele aquela máxima de que o homem é bom, mas a sociedade que o corrompe. Tá? Ou seja, as relações, as trocas e as dinâmicas sociais é que vão levar esse homem a cometer crimes, a cometer violência, de que o homem, se não houvesse essas relações, o homem ele seria bom. Tanto que é a partir daí que nasce a questão do mito do bom selvagem, que depois vai ser muito utilizada, né, na primeira onda romântica, no nacionalismo do início do século XIX, tá? Que vai chegar inclusive ao Brasil essa noção. Então, ele diz que o homem, em sua natureza, é bom, tá? Mas que a sociedade o corrompe. Daí ele sendo defensor da democracia representativa, ou seja, de que não bastaria, como John Locke fala, um grupo de iluminados representar o povo, mas não, de que o povo, de maneira geral, deveria ser representado. Não necessariamente que o povo, de maneira geral, teria voz, até porque isso em países muito populosos é virtualmente impossível, mas que o povo, de maneira geral, deveria discutir política nas praças e, a partir disso, eleger representantes, mesmo que fosse ali na hora. Tá? Ou seja, tanto John Locke quanto Jean-Jacques Rousseau defendem a representação política, a democracia representativa. Tá? Porém, enquanto John Locke fala de um grupo de iluminados, Jean-Jacques Rousseau entende isso de maneira mais ampla. Tá? Porque ele é daquela premissa aristotélica de que o homem é um zoopolitikon, ou seja, um homem, um animal da polis, é um animal político. Então a política faz parte do homem e sociedade, política e homem, nesse contexto, são algo uno, são algo em uníssono, ou seja, não dá para separar as três coisas, por mais que ele tenha críticas às dinâmicas sociais, já que agora o homem vive em sociedade, tá? Ele reavivaria essa bondade inerente a ele através da política. Então a política seria essencial para essa dinâmica, beleza? E que a partir disso, esse Estado ele deveria seguir os interesses de todos, já que o Estado é o povo e o povo é o Estado. Através de quem? Da política. Tá? Então a política seria o meio da qual o povo tomaria o controle do Estado e seriam também uma coisa só. Tá? E um ponto importante, aqui falando de Jean-Jacques Rousseau, é que ele defende que a propriedade privada é a razão de todos os males. Ou seja, que ele fala que a partir de que alguém, tá, demarcou um certo terreno e disse que era dele,
todos os males começam. Então quer dizer que o Jean-Jacques Rousseau é totalmente contrário à propriedade privada? Não. Ele é contrário à propriedade privada da maneira como ela existe. O que isso quer dizer? Ele diz que se alguém demarca uma terra e diz que é sua e todos concordarem, não tem problema nenhum. Porém, nós sabemos que isso é impossível. Imagina, eu demarco um pedaço de terra aqui no Brasil, uma pessoa lá na Índia vai concordar, isso não é viável. Então, ele critica a propriedade privada na premissa, nas bases em que ela se estabelece no tempo dele e até hoje. Na questão ali de documentos cartoriais, tá? Uma perspectiva de minha, não necessariamente perguntando aos outros, mas uma perspectiva capitalista, monetária, de aquisição de terras. Então, ele diz que esse modelo, essa propriedade privada específica, é a causa de todos os males, ou seja, todos os males derivam, tá, da não igualdade no acesso à propriedade, beleza? Inclusive, o Jean-Jacques Rousseau vai ser a base de muitos estudos dos socialistas, né, que vem ali no século XIX, primeiro os utópicos, depois, né, os científicos e depois os revolucionários, beleza? Ah, então quer dizer que o Rousseau era um socialista? Não, não, porque isso seria anacronismo. O Rousseau ele vive num outro momento, mas ele vai ser a principal base, ou uma das principais bases, para o pensamento socialista que chega ali no século XIX. Então é importante a gente fazer também essa associação, que a crítica à propriedade privada, ela é pré-socialismo, já se criticava isso antes, tá? Então, nós vemos aqui, analisando o Rousseau, que essa questão da propriedade privada, ela tem diferentes perspectivas. O Hobbes, ele era contrário, mas o Hobbes, ele é contrário à propriedade privada na perspectiva de que seria o governante a distribuir essas terras de maneira a garantir segurança e ordem. O John Locke, ele é favorável à propriedade privada, mas para quem possa adquiri-la. Lembrando sempre, como nós já falamos aqui, que o Locke, ele pensa a partir de uma perspectiva burguesa. E o Rousseau também é contrário à propriedade privada, mas não numa perspectiva de que seria o governante distribuir, mas sim que seria uma questão consensual do povo e seus representantes políticos a administrarem essas propriedades para garantir ali uma coesão social mais próxima do ideal. Então, nós temos dois autores que são contrários à propriedade privada, mas numa perspectiva muito diferente. Então, cuidado a poder generalizar essas questões. E o Locke, ele é favorável, já que ele é um dos pais, pelo menos, do liberalismo político econômico. Beleza? E aqui nós temos uma tabela para poder dar uma fixada nesse conteúdo. Galera, olha só. Thomas Hobbes, o estado de natureza para ele é o quê? O homem é lobo do homem, ou seja, o homem ele é mau, tá? Ele é naturalmente mau e guiado por prazeres simples. Ele é selvagem e violento. Já o John Locke diz que o homem nem é mau nem bom, tá? Mas que deveria haver um contrato, tá? A partir da noção de uma sociedade civil organizada. E para Rousseau, o homem ele é bom, a sociedade que viria corrompê-lo. O grande problema para Hobbes é a questão da insegurança, tá? Ligada à ideia de liberdade restrita. A ideia de John Locke já é um pouco diferente, ele fala também da insegurança, mas uma insegurança a partir de uma perspectiva em direito à propriedade privada, ou seja, aqueles que não tinham e aqueles que tinham, tá? Isso poderia gerar algum problema, e Rousseau fala a questão do egoísmo, né? Na perspectiva especialmente de John Locke, na qual somente alguns teriam direito a essa propriedade por terem condições financeiras de comprá-la, e isso geraria desigualdade social. O contrato social para Hobbes, tá? Na qual os homens cedem toda a sua liberdade em garantia de segurança e ordem. Para Locke, o Estado deveria garantir os direitos fundamentais, são aqueles de felicidade, direito à vida e direito à liberdade e à propriedade privada. E o Rousseau, ele vê ali um Estado e o contrato social a partir de uma felicidade para todos, ou seja, a vontade geral, o Estado seria nada mais do que seu povo, e o povo seria o Estado, os dois ali em uníssono. O governo, para Hobbes, ele defende um absolutismo, tá? De maneira geral, tá? Especialmente ali um absolutismo liderado por uma só pessoa. O John Locke, ele prevê um governo mais liberal, ele não é um contrário à monarquia, ele é um contrário ali ao absolutismo, tá? Ele entende, por exemplo, a monarquia parlamentarista como algo bom, beleza? E o Jean-Jacques Rousseau é um defensor mais de uma democracia, tá? Então, quais seriam as diferenças entre Locke e Rousseau? O Locke, ele
né, pensa a partir de uma perspectiva de um grupo de iluminados, e o Rousseau ele pensa de uma vontade geral de todos. Lembrando que os dois ainda não falam muito explicitamente sobre república, sobre republicanismo. Eles são contrários à questão, tá, do absolutismo, do poder restrito na mão do governante. Mas que, se esse governante respeitasse as leis e fosse um governante parlamentarista, um monarca parlamentarista, não haveria problema. Nós vamos ver que esse pensamento ele é bastante comum. A ideia do republicanismo ela vem mais no século XIX, necessariamente. E as principais obras desses três autores, de Hobbes é o Leviatã, de Locke é o Tratado sobre o Governo Civil e de Rousseau é o Contrato Social. Lembrando que tem aula sobre cada um deles mais específico, que a gente faz essa análise de maneira mais ampla e não necessariamente sobre o contrato social. Beleza, meus queridos? Então é isso. Grande abraço, fiquem bem, tamo junto.